Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte da EJA 8ª etapa. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje eu vou falar sobre alguns gêneros musicais brasileiros que surgiram em diferentes momentos culturais e políticos do Brasil. Então vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre gêneros musicais, a bossa nova, tropicália e música de protesto. Então, vamos ao início da aula. Bem, nós iniciamos a aula hoje aqui na praia de Ipanema, como vocês podem ver aqui no nosso croma. E aqui, a meu lado, nós temos uma estátua de Antônio Carlos Jobim. Professora, quem foi Antônio Carlos Jobim? Ele foi um compositor, um violonista e cantor brasileiro. E por que essa escultura aqui? Essa escultura de bronze, ela foi produzida por uma artista plástica, Cristina Mota, em homenagem a esse compositor brasileiro. O Tom Jobim, mais conhecido, juntamente com Vinícius de Moraes, eles comporam uma música que é considerada hoje em dia a música mais interpretada do mundo. Essa música se chama Garota de Ipanema. Essa música ela foi inspirada numa menina de 16 anos que frequentava aqui a praia de Ipanema. Uma praia da zona sul do Rio de Janeiro, que era frequentada por compositores, tanto como Jobim e Vinícius de Moraes. Então, essa música ela foi reconhecida mundialmente. Essa música ela foi criada, foi produzida, isso em 1962. Mas antes disso, um outro compositor, João Gilberto, ele compôs uma música chamada Chega de Saudade. Então foi aí que estourou a bossa nova, que é um gênero musical brasileiro. Mas, professora, por que bossa nova? Bem, na época, nos anos 60, a bossa era uma gíria do momento, que significava assim, uma tendência, algo natural de se produzir alguma coisa nova. Então, esse nome surgiu a partir de um samba de Noel Rosa, um sambista que na letra dele existia essa palavra bossa. Então foi aí que surgiu a bossa nova. Então esses compositores, cantores, eles se reuniam na Zona Sul, que era um bairro de elite, na casa de Nara Leão, que era considerada a musa da bossa nova. Então foi aí que surgiu esse ritmo brasileiro chamado bossa nova, e que ganhou o mundo. E Tom Jobim, ele cantou com Frank Sinatra, interpretou essa música, que era um grande cantor conhecido nos Estados Unidos. E nesse período, o Brasil ele sofria muita influência dos Estados Unidos, então era o jazz, então eles apreciavam muito o jazz. Isso na Zona Sul, que era um bairro de elite. Já na Zona Norte, que era um bairro mais popular, existia o samba, que as músicas eram mais voltadas para a classe popular, que falava dos barracões. Então, esses compositores queriam fazer algo diferente, uma maneira diferente de tocar bossa. Então, juntamente com Vinícius de Moraes, que era um poeta, eles fizeram esse gênero musical com algo diferente. As músicas eram feitas em poesia, era um ritmo suave. E vamos agora conhecer um pouco o conceito sobre esse gênero bossa nova. Então, ele é um gênero musical brasileiro que ganhou o mundo no início da década de 60. A bossa nova, ela completou 62 anos em 2020, vai completar em 2021 63. Dando continuidade, bossa nova é um movimento da música popular brasileira do final dos anos 50, em 1958, foi lançado por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e jovens cantores e compositores da classe média na Zona Sul carioca, derivado do samba e com influência do jazz, como já foi falado para vocês. Então, a partir desses dois gêneros musicais, tanto o samba como o jazz, surgiu esse gênero chamado bossa nova.
A palavra bossa apareceu pela primeira vez na década de 1930 em Coisas Nossas, que era o nome do samba, como eu falei para vocês, do popular cantor Noel Rosas. Então, o refrão da música tinha o seguinte: o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas, né? São nossas coisas. Então, foi a partir dessa palavra aí que surgiu esse gênero musical chamado bossa nova. A bossa nova, ela iniciou-se para muitos críticos quando foi lançado em agosto de 1958 um compacto simples do violonista baiano João Gilberto, considerado o papa do movimento, ou seja, foi aí que foi criado esse gênero musical, contendo as canções Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, como eu falei para vocês, era um poeta. E a outra, como eu falei para vocês, antigamente havia uns discos que de um lado tocavam uma música, que era o Chega de Saudade, e do outro lado essa outra música chamada Bim Bom, que também foi do compositor, né, João Gilberto. Então, esse foi o movimento Bossa Nova, né, que ele surgiu a partir de quê? De uma gíria, né, do samba de Noel Rosa. E a Bossa Nova, ela durou até 1966, devido à música popular brasileira, principalmente com Caetano Veloso, não é isso? Gilberto Gil. Então, nesse período de 1960, havia os grandes festivais de músicas que eram transmitidos pelas TVs, tanto TV Record e TV Globo. Então, eram festivais com muita audiência. Então, a partir disso, a Bossa Nova deixou de existir, mas até hoje ela é um gênero musical que é considerado também um dos nossos patrimônios culturais. E durante esse período, em 1964, surgiu também a ditadura militar aqui no Brasil. E Gilberto Gil, ele lançou um álbum chamado Panis et Circenses, que quer dizer pão e circo. Então, nesse álbum de músicas, ele lançou a Tropicália. O que vem ser a Tropicália? Bem, como eu já falei para vocês, a Bossa Nova era uma música que tinha influência do jazz, lá da elite carioca, da Zona Sul. E também existia o pessoal do samba, que era uma música mais popular, que falava sobre os barracões. E também havia o pessoal da MPB, os músicos da MPB que tiveram uma influência dos Estados Unidos, do Beatles, do rock. Então havia esses três gêneros musicais. Então, o que o Caetano Veloso fez, a partir desse momento, desse álbum, ele juntou esses três tipos de gêneros num só álbum. Ou seja, ele convidou a Nara Leão, que era considerada a musa da Bossa Nova, convidou também o maestro Duprá, convidou os Mutantes, que eram roqueiros, e também a música, havia também vamos dizer, uma poesia na música. Então, a partir desses três músicas, tinha o som da guitarra, tinha os instrumentos de percussão e tinha um arranjo de um maestro. Então, isso foi um movimento tropical, ele era uma tendência. Então, ele revolucionou a música. E também havia na letra música de duplo sentido, que falava sobre o quê? Sobre a ditadura militar. Então, vamos ao conceito de que vem ser a Tropicália. Ele foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. E como vocês podem ver aqui, era uma forma diferente de fazer música. E também os cantores, eles eram contra as tradições, então eles usavam umas roupas bastante coloridas, que eles eram uma tendência, era algo inovador, era uma vanguarda. Então, que elas queriam criar algo tipicamente brasileiro, não o jazz, não o rock, mas algo brasileiro. Vamos dar continuidade? Bem, diferentemente da Bossa Nova, que introduziu uma forma original de compor e interpretar,
A Tropicália não pretendia sintetizar um estilo musical, mas sim instaurar uma nova atitude. Sua intervenção na cena cultural do país foi, antes de tudo, crítica. Então, até a maneira que eles se vestiam, os músicos, usavam cabelos compridos, roupas coloridas. Os tropicalistas, eles deram um histórico passo à frente no meio musical brasileiro, ou seja, eles misturaram várias tendências ali, tanto o rock, quanto o samba, quanto a bossa nova, colocaram um maestro, então foi algo assim. E também as letras da música, ela fazia uma crítica, mas de uma forma de metáfora, para que quem estava no poder, que era o período da ditadura, não compreendesse direito o sentido daquelas músicas. Em 1964, o Brasil encontrava-se no olho do furacão. A Guerra Fria, disputa entre as superpotências dos Estados Unidos e da União Soviética, alimentava conflitos da América Latina e do país. Ou seja, o que foi a Guerra Fria? Foi depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, havia duas potência, os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era socialista. Então, o mundo foi dividido ao meio. Existia os países que apoiavam os Estados Unidos e outros a União Soviética. E era uma guerra tanto de armamento nuclear, tecnológica, política, ideológica. E o Brasil, ele apoiava os Estados Unidos. Então, é por isso que ele sofreu muitas influências, tanto do jazz, do rock. E durante o período militar, em 1964, com o apoio dos Estados Unidos, empresários, o Brasil, ele tomou o poder. Então, a partir disso, ele constituiu os atos institucionais. Então, o que era um ato institucional? Eram atos que dava plenos poderes ao presidente da República. E vamos agora falar um pouco sobre a música de protesto desse período. Aqui nós temos um estudante, né, numa manifestação contra a ditadura, aí, os militares aí, agredindo esse estudante. Então, durante esse período, os estudantes foram à rua para falar sobre a liberdade de expressão, que antigamente, durante esse período, não podia ter nenhuma liberdade de expressão. Então, os artistas, os estudantes iam para a rua para quê? Para manifestar, ou seja, para falar sobre o que estava acontecendo, sobre... eles não tinham liberdade de expressão, muitos eram agredidos, eram exilados e até mortos. Então, vamos à música de protesto. O golpe militar de 1964 instaurou no Brasil uma forte censura praticada através dos atos institucionais, que era um decreto de leis, né, que justificava por que os militares eles tomaram o poder. Eles foram criados para aumentar a repressão do Estado sobre a população ou qualquer manifestação que fosse contrária ao governo imposto no país. Então, esses atos institucionais, havia um departamento de censura. Então, tudo que ia para a imprensa, todas as músicas passavam por esse departamento de censura. Então, não demorou muito para a música, enquanto manifestação artístico-cultural de forte teor político, está entre os principais alvos da censura. Mas nem isso calava a voz dos artistas. Os compositores mais odiados pelos ditadores eram Chico Buarque e Taiguara, que teve 68 canções censuradas. Chico, por exemplo, foi o autor de versos como Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Na música Jorge Maravilha, uma aparente relação conflituosa entre sogro, genro e filha. Mas, na verdade, a letra referia-se ao fato do então presidente Ernesto Geisel, 1974 e 1979, odiar o cantor, enquanto a filha do militar era fã do compositor. Esse foi o período entre 1964 até a eleição de
Tancredo Neves, isso em 1985. Foi a mais fértil para a história da música brasileira, com letras que tentavam driblar a inteligência dos censores. Geraldo Vandré foi um dos primeiros artistas a ser perseguido e censurado pelo governo militar, mas a música, para não dizer que não falei das flores, que fazia clara provocação ao exército e pregava a união contra a ditadura, ganhou a preferência popular. Então, as músicas de protesto, elas usavam várias metáforas, alguns não com muitas músicas chamavam o povo, principalmente os estudantes, os trabalhadores, tudo para que fosse às ruas fazer protesto contra o governo, contra a liberdade de expressão. E muitos eram o quê? Muitos eram torturados, exilados. Vários cantores foram exilados do Brasil, principalmente Caetano Veloso, passou um período distante do Brasil, porque com medo, não é isso? Então, foi isso que foi a música de protesto. E a Tropicália também foi uma mistura de vários ritmos também, que conseguiu também, nesse período, fazer uma crítica a esse período da ditadura. Então, agora chegou o nosso momento da nossa DLI. Então, durante a nossa aula foi apresentado um movimento musical Música de Protesto. Leia a letra da música A Banda de Chico Buarque de Holanda. Após a leitura, identifique por que essa música foi classificada como música de protesto. E daqui a pouco nós voltamos.
Então chegou o momento da nossa interatividade e foi colocado para vocês interpretarem ali uma música de protesto. Como eu falei para vocês no período da ditadura, essas músicas, tanto a Tropicália quanto a música de protesto, ela tinha vários sentidos. Então, para compreender o que a música estava querendo dizer ali, um protesto contra a ditadura, eram algumas pessoas que conseguiu captar. Eu acho que é por isso que vocês também não conseguiram interpretar direito, porque vamos analisar um pouco o que vem ser essa música de protesto que foi colocada para vocês analisarem. Bem, a música é o seguinte: estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu e a menina toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Então, o velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. Então, o que significa isso? Então, durante esse período da ditadura, havia uma censura muito grande. As pessoas não tinham liberdade de expressão. Qualquer coisa que falasse sobre o governo, as pessoas eram perseguidas, algumas torturadas, outras exiladas e mandadas até para fora de país. Algumas sumiram que até hoje ninguém conseguiu ainda identificar. Então, essa música qual o significado? Que a banda passava para dar alegria a essas pessoas. Então era o único momento que ela se sentia feliz, já que ela era, vamos dizer assim, não tinha liberdade de fazer muita coisa. Tanto nas músicas, por exemplo, os cantores, os intérpretes, eles não poderiam colocar qualquer coisa na letra, porque havia um departamento de censura, onde tudo passava por esse... E várias músicas foram censuradas. Muitas coisas, filmes, novelas, os artistas eles ficavam muito assim, repreendidos, porque não podiam se expressar. Então, foi isso que aconteceu durante o período da ditadura militar. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido a aula e até mais uma aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.